O que está acontecendo dentro do Vaticano? A disputa entre conservadores e reformistas que ameaça provocar o maior racha na Igreja Católica em décadas. Você já percebeu que pela primeira vez em muitas décadas, cardeais criticam publicamente outros cardeais? Bispos discordam do próprio Vaticano e católicos parecem cada vez mais divididos. Alguns afirmam que a Igreja vive apenas um momento normal de debates. Outros acreditam que estamos diante da maior crise interna desde o Concílio Vaticano II. Mas afinal, o que realmente está acontecendo dentro da Igreja Católica? Essa divisão começou com o Papa Francisco? Ou ela vem sendo construída há mais de 60 anos? Neste vídeo vamos voltar no tempo, entender a origem dessa polarização, conhecer os dois grandes grupos que disputam a direção da Igreja e analisar por que muitos especialistas acreditam que este pode ser um dos períodos mais delicados da história recente do catolicismo. Fique até o final, porque a resposta é muito mais complexa do que normalmente aparece nas redes sociais. A imagem popular é de uma igreja completamente uniforme, mas a história mostra algo diferente. Desde os primeiros séculos do cristianismo, existiram debates intensos sobre doutrina, liturgia e autoridade. Houve controvérsias como arianismo, disputas cristológicas, conflitos entre bispos e até períodos em que mais de um papa reivindicava legitimidade. A unidade da Igreja nunca significou ausência de debates. O diferencial era que esses conflitos normalmente permaneciam restritos aos concílios e às autoridades eclesiásticas. Hoje, porém, qualquer declaração se espalha instantaneamente pelas redes sociais, tornando as divergências muito mais visíveis. Em 1962, foi iniciado o Concílio Vaticano II. Seu objetivo não era mudar a doutrina, mas renovar a forma como a Igreja dialogava com o mundo moderno. Foram aprovadas mudanças importantes: missa nas línguas locais, maior participação dos leigos, aproximação com outras igrejas cristãs, incentivo ao diálogo com a ciência e a cultura e renovação litúrgica. Para muitos, tratava-se de um retorno às fontes do cristianismo. Para outros, algumas interpretações posteriores do concílio abriram espaço para abusos litúrgicos e perda de referências tradicionais. É nesse período que muitos historiadores situam o início das tensões atuais. O surgimento de duas visões. A partir do pós-concílio, consolidaram-se duas tendências principais. Primeira, os tradicionalistas. Esse grupo enfatiza preservação da tradição, liturgia mais solene, continuidade doutrinária, cautela diante de mudanças pastorais. Eles frequentemente argumentam que adaptações excessivas podem enfraquecer a identidade católica. Segundo, os reformistas. Já essa corrente destaca evangelização em novos contextos, diálogo com a sociedade, acolhimento pastoral, maior participação dos leigos, descentralização em algumas decisões.
Para esses católicos, é possível manter a mesma fé enquanto se renovam métodos pastorais. Entre essas duas posições, existe uma ampla variedade de perspectivas, e muitos católicos não se identificam integralmente com nenhum dos extremos. A chegada do Papa Francisco. Quando o Papa Francisco foi eleito em 2013, muitos imaginaram que haveria apenas continuidade, mas seu estilo rapidamente chamou a atenção. Ele passou a enfatizar misericórdia, simplicidade, combate ao clericalismo, atenção aos pobres, cuidado com a criação e cultura do encontro. Essas prioridades conquistaram muitos fiéis, mas também despertaram críticas de setores que consideraram algumas declarações pastorais pouco precisas ou suscetíveis a interpretações divergentes. O sínodo que dividiu opiniões. O processo da sinodalidade talvez seja o maior símbolo dessa nova fase. A proposta é ouvir mais amplamente bispos, padres, religiosos e leigos antes de determinadas decisões pastorais. Os defensores afirmam que isso recupera uma prática antiga da Igreja. Os críticos receiam que o processo gere expectativas de mudanças doutrinárias que a Igreja não pretende realizar. Essa diferença de percepção explica parte da polarização atual. Os temas mais polêmicos: diversos assuntos alimentam os debates internos. Divorciados recasados, acompanhamento pastoral de pessoas LGBTQI+, papel das mulheres, liturgia, missa tridentina, descentralização das conferências episcopais, disciplina clerical. Em muitos casos, a discussão não gira em torno da doutrina em si, mas da forma como ela deve ser aplicada pastoralmente. A internet mudou tudo. Um elemento novo diferencia esta crise de outras: as redes sociais. Hoje existem padres, bispos, jornalistas, influenciadores e até cardeais comentando diariamente decisões do Vaticano. Vídeos viralizam, entrevistas são retiradas do contexto, trechos circulam sem explicação. Isso amplia a sensação de conflito permanente, mesmo quando há consenso sobre muitos aspectos da fé católica. Existe risco de um novo cisma? Essa é talvez a pergunta mais importante. Até o momento, não existe um cisma formal comparável ao grande cisma do Oriente ou à Reforma Protestante. Há críticas, tensões e grupos em situação canônica irregular, mas a maior parte da Igreja permanece em comunhão com o Papa. Especialistas divergem sobre a gravidade da situação. Alguns veem uma polarização séria, enquanto outros a interpretam como parte de um processo histórico de debates internos. O futuro dependerá da capacidade de preservar a unidade sem eliminar o diálogo e a diversidade de perspectivas legítimas. A história mostra que a Igreja Católica já enfrentou perseguições, heresias, reformas, cismas e profundas transformações culturais. A crise atual possui características próprias. Ela envolve tradição e renovação, autoridade e participação, doutrina
e pastoral. Talvez a maior lição seja reconhecer que os debates internos não começaram ontem e dificilmente terminarão amanhã. A grande questão não é apenas quem está certo, mas como a Igreja conseguirá preservar sua unidade enquanto enfrenta os desafios de um mundo em rápida transformação. Independente da posição de cada fiel, compreender o contexto histórico ajuda a evitar simplificações e favorece um diálogo mais informado. Se você gosta de conteúdos que unem história, teologia e análise crítica do cristianismo, inscreva-se no canal. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e escreva nos comentários. Na sua opinião, a Igreja vive apenas um período de debates ou atravessa uma crise mais profunda? Quero ler a sua opinião.